Estamos de volta para o primeiro bloco do Tribuna Livre. Vou passar a bola aqui. Bom, antes de passar a bola para o Osmir, tem uma coisa interessante. A Globo News tem coisa boa também, a Globo, não é só aquele Bom Dia Brasil, não. Tem os debates ali na Globo News que são interessantes. A maioria dos entrevistados da área econômica, Narciso, você acompanha, o Osmir, os nossos convidados também, eles falam que o Brasil perdeu o bonde da história ao trabalhar politicamente o povo e o próprio governo contra a globalização, que foi exatamente o contrário do que a China fez. E a China é o que é por conta da globalização e o Brasil perdeu o bonde da história. Eu queria colocar isso aí para a gente. E é interessante você ter levantado esse assunto, que nós estamos aqui debatendo com um sindicalista e com um experiente político que já participou não só da Assembleia, mas do mundo político do Acre. O Narciso me deu um relatório e eu queria que depois tu aprofundasse um pouco, esse tema é interessante. Ele me deu um relatório como leitura obrigatória para logo mais à noite, abordando a questão nacional, a questão econômica do Brasil. E o tema é até tempos piores virão. Olha a preocupação desse tema, tempos piores virão. O próximo presidente da República que assumir o cargo, diz o estudo, ficará imobilizado por déficit fiscal e terá mandato ameaçado pelo teto de gastos. Porque hoje, amarraram na Constituição, que isso nesse livro 1988, Segredos da Constituinte, há muitas críticas, e você é um dos críticos, da Constituição de 88, que amarrou muita coisa e quase que praticamente amordaçou o dirigente. Hoje o que sobra para investimento no país é pouco dinheiro. E eu gostaria de ouvir vocês, começando com você, Luiz Calixto. Olha, Osmir, Narciso, Astério, meu amigo Chua, é um prazer estar aqui com vocês. E a minha preocupação com o atual momento que nós estamos vivendo é que nós estamos ciscando à beira de um abismo e a maioria do povo brasileiro está brincando com isso. Não se deu conta do problema grave que nós vivemos. E esse problema, uma crise, ela não surge do dia para a noite. Nós viemos criando toda essa situação e chegamos agora à beira do abismo e estamos aqui com o pé já e falta bem pouquinho. O Brasil tem uma crise fiscal sem precedentes. Não há dinheiro para nada. A Constituição de 88, ela criou muitas obrigações, ela criou muitas facilidades, ela criou muitos, digamos, direitos que, inclusive, o Estado não pode dar, que não pode cumprir, mas está lá na Constituição. E o que é que acontece? Nós estamos patinando a um passo do abismo. E as pessoas não se deram conta disso. No lugar de tentar resolver a crise, nós estamos nos distanciando da solução dela. Nós estamos aprofundando. Por exemplo, hoje quem reclama da crise aplaudiu quando o governo passou alguns anos concedendo isenção de IPI para a linha branca, para carro, para tudo, aplaudido. Ninguém reclamou. Correto. Quando alguém falava assim, precisamos controlar os gastos do Bolsa Família, a primeira coisa que a esquerda, a direita, os irresponsáveis diziam, ele é contra o povo. Fiéis. Era o discurso. É contra o povo. Por quê? As pessoas não se deram conta que o Estado precisa, sim, criar um colchão de proteção social. Ele precisa socorrer aquelas pessoas que, de fato, precisam. Agora, ele não pode deixar que as pessoas durmam nesse colchão o resto da vida. E nós estamos à beira de um abismo. Olha, eu não vejo saída. Com este modelo político que nós estamos aí, eu não vejo saída. Seja quem for o presidente, seja um homem experiente como Geraldo Alckmin, sim, que administra a maior cidade do país há muito tempo, um homem talhado, seja esse porra louca do Bolsonaro, seja o candidato do PT, a Manuela Dávila eu não vejo saída, porque eles estão amarrados, Ciro Gomes, eles estão amarrados
em um Congresso que não está nem um pouco preocupado com a resolução dos problemas brasileiros. Nem um pouco. Cada deputado no Congresso Nacional está preocupado apenas com a sua reeleição. Está preocupado apenas com o umbigo dele. Homens de projetos nacional no Congresso são poucos, e vocês foram. Né? Vocês foram de uma época que o Congresso era povoado de homens de espírito público. Ulisses Guimarães, Severo Gomes, Mário Covas. Hoje não tem. Hoje você tem ali uma meia dúzia que não se sobressai. Quem se sobressai no Congresso Nacional são os Eduardo Cunha da vida, são os Pedro Corrêa da vida, aqueles que sabem manipular as comissões para fazer o que o Brasil todo está vendo. Então, eu estou muito preocupado. Já disse até no programa anterior ao show aqui, uma vez que eu participei. O problema não é a crise. Porque crise a gente passa, o mundo passa, o Brasil passa, o Estado passa. O problema é que nós estamos nos distanciando da solução dela. Calixto, deixa eu só dizer para o Calixto que eu assino embaixo com o direito a FIBA reconhecida, tudo que você falou. Eu concordo também. Calma. Pois não, vamos ouvir. Não. Vamos ouvir aqui. Eu concordo com o João. Calma, é debate. Não venha com argumento furado, tá? Eu concordo com parte do diagnóstico, do rombo fiscal, etc. e tal. Quando o Calixto estava falando, veio na minha cabeça a memória antiga de um filósofo iluminista, contratualista, chamado Thomas Hobbes. Que ele era um cara extremamente pessimista sobre tudo, sobre o mundo. Ele achava que a humanidade não prestava, que o homem não prestava, o homem era lobo do homem, e só o que poderia resolver a situação era ter um Estado forte, capaz de ser mais mal do que o próprio homem era mal, que ele chamou de Leviatã. É uma obra clássica que a gente estuda. Eu acho que nós estamos vivendo num ambiente tão caótico, tão difícil, que esse pensamento de não acreditar mais em nada vem à baila. Mas as mesmas forças que criaram isso aqui, porque isso aqui não está pendurado no céu, isso foi organizado por interesses, por domínio. E essas forças ou outras podem desorganizar ou podem organizar algo novo. Por exemplo, esse governo que se instalou aqui em 2016, do Temer, um dos discursos era que a anterior governo, a Dilma, era irresponsável fiscalmente. Não era? Você lembra? Sim. Que era forte. Ele assumiu em 2 anos, ele aumentou o buraco do rombo fiscal. Foi um calote. Para comprar deputado. Foi um calote, né, que o povo pegou. Porque não tem solução. Ou você aumenta a despesa, ou aumenta a receita, ou você diminui a despesa. A primeira imagem que se cria, vamos apertar no lombo de quem? Aí você fala, a Bolsa Família gasta muito, FIES, você falou, essa reforma da Previdência, que eles queriam fazer e não conseguiram fazer. Que vai ser preciso fazer. A PEC 95 dos gastos públicos, que ela deixa fora 50% do orçamento público, que é juro, para banco, para rentista, deixa fora a Previdência, que é mais 30%, e acocha em cima de 20% para estrangular o Estado todo, para estrangular o SUS, para estrangular a educação. Nenhum governo vai governar se manter essa PEC. Porque a imagem é essa, vamos atacar onde? Vamos tirar onde? Despesa. Quer tirar lá no mais fraco. Porque não se pensa em olhar para o outro lado. Em olhar, por exemplo, para o capital rentista. Cobrar imposto, como fala Ciro Gomes, sobre lucros e dividendos das grandes empresas. O Banco Itaú distribuiu agora, para 6 famílias abastadas, 9 bilhões, sem pagar 1 centavo de imposto. Calixto, nós estamos tributados na fonte. Deixa eu falar Ninguém tem um olhar sobre isso, porque a nossa elite, só para finalizar, ela se acostumou a isso. Ela bota a conta do sacrifício nas costas, no lombo de outros, e ela vai escapulindo. Mas olha, deixa eu falar uma coisa. Existe uma diferença muito grande, uma distância enorme entre o pessimismo e o realismo. Isso. O que eu estou falando para você é o retrato real de um país que está ciscando à beira de um abismo. Que por pouca coisa nós vamos descarrilhar, e aí nós vamos ter atraso de aposentadoria, atraso de salário, produção, PIB
produção interna bruta, infraestrutura zero, o país se desindustrializando. Agora, quando você fala... Eu concordo contigo. Esse discurso que você fala, sério? do capital rentista e tal, isso aí vem dos economistas lá de Ricardo, de Adam Smith, de tudo, dessa turma toda. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Por que é que eles ganham dinheiro? É porque o governo tem um rombo tão grande que precisa se financiar e vai exatamente financiar sua dívida pública a juros absurdos. Elevadíssimos. Né? Então, quanto mais o Brasil não produz, quanto mais o Brasil não gera renda, quanto mais o Brasil não agrega valor, menor é a sua arrecadação. E as suas despesas estão elevadas. Todo dia o pronto-socorro está lotado de gente para ser atendido e no dia seguinte vai ter mais gente, precisa de mais dinheiro. E o governo precisa se financiar. Sabe onde? No mercado. E é aí que o Bradesco ganha, é aí onde o Banco Itaú ganha, é aí onde o Santander ganha, porque isso é uma lógica. Se eu estou insolvente... Lógica é equivocada, né? Se eu estou insolvente... Não. Olha, se eu estou insolvente, se eu não tenho dinheiro, é simples. É simples. Pegue uma relação de uma família que não é diferente de uma relação de governo. Uma pessoa que está devendo muito, que o agiota sabe que ele não tem condições de honrar, o que é que ele vai fazer? Ele diz, não, eu te empresto. Eu te empresto, só que o juro é tanto. É 20%. É 20%. E o sujeito está com a corda no pescoço é obrigado a ir. O que acontece com o governo é a mesma coisa. É muito diferente, exatamente. Porque a dívida pública, ela não é criada porque o governo resolveu. Não, são pessoas que aplicam também seus recursos, que vão investir na letra do Tesouro Nacional, né, com esses juros que o Calixto... E o governo vai ter que pagar depois esse investimento, quer recursos externos, quer recurso interno. Pois não, Nascimento? Posso falar? Quem arbitra o juro é o governo. A Selic, quem arbitra é o governo. Não, mas ali a Selic é uma taxa Eu acho que a básica. palavra não é bem arbitrar. É o mercado que Não é estabelece. bem arbitrar. E outra coisa, hoje é falar a do taxa mercado mais também, deixa o baixa. Narciso falar. Hoje é a taxa mais baixa que nós temos de todos os tempos. Da Selic e agora no É a governo mais tem. alta do mundo. Você sabe que Ainda. Mas É essa a mesmo é a faixa mais alta baixa. do mundo, é interessante. Viu, Esse Osmir? trocadilho aí. Viu, Osmir? Nós estamos hoje a 100 dias da eleição. Nossa continha. Daqui a 100 dias nós estaremos escolhendo, se não o presidente da República futuro, ou os dois candidatos que irão para o segundo turno. Eu me preocupo com esse país por a mais elementar das razões. Quando se sonhava no movimento das diretas já, nós sabíamos, se esse movimento for vitorioso, quem será o presidente da República? Nós estávamos no Congresso, né, Osmir? A gente imaginava que, por merecimento, deveria caber o comando da nação a quem comandou o movimento, que seria Ulisses Guimarães. Não era, Osmir? Mas, talvez pela metodologia, pela estratégia usada pelo Ulisses Guimarães, tinha uma parte significativa do Congresso que não aceitava o Ulisses Guimarães. Era a parte pilotada por Antônio Carlos Magalhães, que era forte na época, etc. Aí tinha o seu substituto, Tancredo Neves. Então o problema ficava para uma combinação. Ulisses ia para Tancredo deixa o governo de Minas para se aventurar, ser candidato. Aí o doutor Ulisses Guimarães, por mais uma vez, num gesto de absoluta grandeza, disse: eu apoio Tancredo. Aí nós resolvemos o problema político da crise. Aí nós estamos a 100 anos de eleição. 100 dias? 100 dias de eleição. Concordo até com a expressão que você usou. Nós temos um candidato do tipo porra louca, que está em primeiro lugar, e é impressionante. Primeiro lugar com 15%. Sim, mas 15%. Mas A Marina tem 12, 13%. Eu vou chegar onde você quer chegar. Marina em segundo lugar, Ciro Gomes em quarto lugar. O meu candidato, que eu aposto no meio de todos eles, que se for candidato terá o meu voto, Geraldo Alckmin, que já estou perdendo as esperanças. Está na UTI. De chegar a segundo Sem turno. oxigênio. Está só arquejando. Tá Tem só melhorado, tem melhorado. Aí eu lhe pergunto, É o contrário. como é que nós vamos sair? Não é que nós estamos vivendo em várias crises simultâneas, mas para resolver as demais, tem que antecipadamente se resolver a crise política.
Aí disse... Mas, Narciso, a grande questão é que o povo brasileiro, na ânsia, como sempre, né, na ânsia de encontrar um parceiro ideal, sem qualquer estria, sem qualquer arranhão, ele vai acabar se iludindo com um candidato formado em Photoshop. Uma eleição com base moral. Não é? Eu não entendi. O candidato o quê? O candidato, o povo brasileiro está atrás de um candidato perfeito que não tenha nenhum arranhão. Por exemplo, alguém diz assim, mas o Geraldo Alckmin tem denúncias contra ele. Claro, o cara é governador há 4 mandatos, no maior estado do país, maior do que muitos países. Maior do que a Argentina. O metrô de São Paulo tem mais cimento do que talvez o Brasil todo, né, em obras. Como é que não tem uma denúncia contra um homem desse? Agora, comprovada, não tem. Aí você diz, mas o Bolsonaro não tem nada contra ele. Sim, ele nunca foi nada no Brasil. Ele nunca fez nada. Aliás, ele apoiou todos os governos do Rio de Janeiro, inclusive o corrupto desse aí do PMDB, o Sérgio Cabral. Ele era da base e nunca disse nada. Então, o povo brasileiro, eu sinceramente, o meu realismo, para você não chamar de pessimismo, é que o povo brasileiro entrou num quadro de histeria e perdeu a capacidade de crítica, a capacidade de discutir o problema brasileiro. Quando eu tive o privilégio de assistir um debate de Lula, Fernando Collor, Mário Covas, Afif Domingos e Ronaldo Caiado, e olha Brizola, e olha a qualidade do debate. Hoje em dia, os candidatos vão para a rede social discutir. O Bolsonaro não gosta de gay. O Bolsonaro se eleger vai liberar arma para todo mundo. Olha a pequenez do debate, esse país se afundando. E a pequenez do debate, e aí alguém fica estimulando, né? Não, porque... Eu queria ouvir o show. Mas isso é subproduto da crise política que a gente vive, a partir, por exemplo, não que ela começou agora, mas a partir da ascensão do Lula ao poder, se criou um bloco, entendeu? Que inovou, que não tinha ainda governado o país, e foi fazendo alianças, e foi fazendo o seu modelo de gestão. Em cima disso veio a crise mundial, que foi ignorada. 2008, né? Parola. A política macroeconômica do governo Lula se manteve igual a do FHC. A Dilma piorou um pouco, quando ela bota o Levi para acochar. Porque o que é a autonomia do Banco Central? Meu amigo Narciso Mendes, é o Banco Central do Brasil ser mandado pelos bancos, pelo sistema financeiro. Era o Banco de Boston, na figura do senhor Meirelles, e com a Dilma, o Bradesco. E agora é o Itaú que manda na economia nacional. Não, nem tanto, Chu. Olha, escute só. Desculpe, isso aí é discurso ideológico. Por que é ideológico? É o discurso dele. Por que é ideológico? Se você tem 51% de tudo que o Brasil arrecada, da Receita Brasileira, você tem 51% que é imobilizado só com o serviço do juro e rolamento de dívida. Aí o Luiz disse, não, mas ninguém pode mexer nisso, que tem que financiar. Não. Pode e deve. Ele falou, deu uma senha, por exemplo, a isenção fiscal. Passa um checklist na isenção fiscal que tu vai encontrar muitos bilhões que podem voltar para o tesouro. Não pode? Esse seu discurso. Isso é uma forma de aferir receita. O imposto novo sobre juros e dividendos, que o Brasil é o único país do mundo, e mais a Estônia, que é um país eco lá do leste europeu, que não cobra. Todo mundo cobra. O que explica isso? Show. Esse seu discurso e essa sua argumentação, ela tem um viés ideológico muito grande. Mas é lógico. Quando você fala em independência do Banco Central, você quer dizer que você vai pôr fim à irresponsabilidade fiscal. Porque todos os governos são, por essência, gastadores. Nem não quer saber. Não, todos. O Lula não foi um governo gastador. Muito. Aliás, um dos maiores. Quem foi que criou o superávit fiscal de 380 bilhões? Meu amigo, superávit contábil. Não, reserva cambiais. Você faz. Não vamos confundir reserva cambial com superávit fiscal. Esses 380 bilhões de dólares que está depositado na conta do governo brasileiro, quem poupou ano a ano foi o governo. Não poupou não, porque ele está espetado numa dívida pública de 4 trilhões. Não é fácil assim. Esses 300 bilhões. Há
Há economistas que consideram que isso tenha sido um equívoco. Você fazer uma Juntar reserva, tanto, né? uma reserva Tão cambial de queimando pra 380 sustentar o dólar milhões embaixo. e Tão deixar queimando. que a dívida pública atingisse 5 trilhões de reais. Não, Chu, não é A bem dívida assim. pública ela tem Não que é bem existir. assim. E outra o perfil coisa, dela que tem que mudar. você, o Brasil ele se distancia de tudo que dá certo no mundo Já. moderno. Quando uma Já coisa está primeiro dando bloco? certo, Então tá bom. quando uma coisa está dando certo no mundo moderno, o Brasil faz o contrário. Né? Enquanto todo mundo está dando o mundo que dá certo, está dando ênfase à responsabilidade fiscal, o Brasil acha de gastar mais do que deve. Isso é um erro. Sim, mas aí nós chegamos no É o buraco. erro primário da esquerda antiga. Né? E agora Eu não sou a favor, não. está difícil de sair. Mas existe uma esquerda nova? Existe. Aonde? Aonde? No Brasil. Mas que pensamento eles têm para... Quem é que pilota essa nova esquerda? Ah, eu, você quer saber que eu piloto Olha, lá. quem- essa Responda pessoa- só depois do intervalo. É a candidata a Manuela governadora. Dávila. Depois do intervalo. Calma, Ciro não pode Gomes, não. Manuela Dávila? Depois do Depois do intervalo. intervalo. Deve ser Era para candidata guardar a governadora surpresa. do PT. Era para guardar a surpresa, não guardaram a surpresa. Deixa eu ver com o intervalo, a gente volta agora falando da nova esquerda brasileira.